Olá. CONTRAN publica deliberação que prorroga até 1º de abril o prazo para a exigência de extintores ABC nos automóveis e veículos. Estes e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. E 2 homens foram presos em flagrante por roubo de automóvel na madrugada desta quarta-feira no centro de Encantado. Segundo a Brigada Militar, os 2 homens de 38 e 32 anos renderam o motorista de um Palio na Avenida General Daltro Filho, no centro de Roca Salles, perto da meia-noite de ontem. Os 2 fugiram em direção a Encantado. A vítima acionou o policiamento, que localizou os criminosos na ERS 129. Houve perseguição e troca de tiros. A dupla foi interceptada e capturada próximo à rua João Luca, em um local sem saída. Com eles foram apreendidos 2 revólveres calibres 32 e um facão. Os criminosos foram encaminhados pelo policiamento para os procedimentos legais na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e foram recolhidos ao Presídio Estadual de Encantado. 2 chassis de motos foram localizados pela Brigada Militar na noite da terça-feira na rua Nicolau Teobaldo Rossi, em linha Lens, em um barranco próximo ao Rio Taquari, no interior de Estrela. De acordo com o registro, um deles pertence a uma moto Honda CBX placa IGF 1035 de Cruzeiro do Sul, com registro de furto no dia 1º de janeiro deste ano em Lajeado. O outro estava com a numeração raspada e coberto por tinta. O material foi apreendido e recolhido ao depósito. E um homem de 35 anos, morador de Cruzeiro do Sul, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal de Lajeado. Ele dirigia sem carteira nacional de habilitação no quilômetro 355 da BR-386 em Estrela. E de acordo com o registro, a PRF fazia abordagens no quilômetro 358 dessa rodovia. Ao solicitar a parada de um Fusca com placa de Bom Retiro do Sul, o motorista empreendeu fuga, sendo interceptado 3 quilômetros depois. Na verificação dos documentos, foi constatado que o homem não possui CNH e não portava os documentos do automóvel. Conforme a ocorrência, na fuga, ele cometeu diversas infrações de trânsito, como ultrapassagens pelo acostamento, pela direita, e andou na contramão. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado para o registro e depois liberado. O veículo foi recolhido ao depósito. E um incêndio de causas desconhecidas destruiu uma casa na noite da terça-feira na Rua dos Marinheiros, em Estrela, próximo ao entroncamento com a Rua Marechal Hermes. Conforme o Corpo de Bombeiros de Estrela, as chamas destruíram por completo a residência de cerca de 50 metros quadrados. O local é habitado por 2 idosos, mas não houve feridos. A Comissão do Meio Ambiente do Senado faz avaliação do ano e repercute os debates sobre as questões polêmicas no meio ambiente, fiscalização e controle. Veja na matéria de César Mendes. O ano de 2014 foi marcado pelas denúncias de desvio de dinheiro nos contratos da Petrobras. O escândalo motivou a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso. Mas foi na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle que o problema começou a ganhar destaque. Já no mês de março, senadores da oposição questionaram a compra de uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos. Em 2006, a Petrobras comprou 50% da refinaria por 360 milhões de dólares. 6 anos depois, após desentendimentos com os sócios belgas, foi obrigada pela justiça norte-americana a pagar 820 milhões de dólares pelos 50% restantes. Acontece que a mesma refinaria havia sido negociada apenas um ano antes da Petrobras realizar a primeira compra por 42 milhões de dólares. O ex-presidente José Sérgio Gabrielli já esteve aqui durante mais de 4 horas, explicou todo o processo da aquisição da refinaria de Pasadena e convenceu aqui a todos os parlamentares que estavam presentes. Há contradições. O ex-presidente da Petrobras disse que foi um bom negócio. A presidenta Dilma diz que só aprovou a compra porque não teve acesso a todos os documentos. Executivos da Petrobras afirmam que a presidenta teve acesso a todos os documentos. Portanto, tudo isso precisa ser esclarecido. A má qualidade da telefonia móvel brasileira também foi tratada na CMA.
2 audiências públicas foram realizadas. Os presidentes das companhias telefônicas destacaram o crescimento do número de usuários. O ministro das Comunicações disse que o aumento da banda larga nas regiões Norte e Nordeste foi de 500% nos últimos 4 anos. Nós colocamos como obrigação para as empresas fazer internet e telefonia nas áreas rurais. Mas os senadores reclamaram da qualidade do serviço. Aumentar a cobertura e os investimentos necessariamente não significa melhorar a qualidade do serviço. Hoje tem mais celulares no Brasil do que habitante. Então é preciso realmente fiscalizar e controlar mais, para que o consumidor brasileiro, o povo brasileiro, possa realmente, olha, eu tenho um Estado que me protege nessa relação, não é a empresa que vai dominar essa relação. O contato de funcionários da FUNAI com índios isolados do Rio Envira, no Acre, ocorrido em junho, também foi tema de audiência pública. Os técnicos da FUNAI apresentaram filmes do contato e pediram mais apoio para o trabalho de campo. Tratar com índios isolados não pode ter contingenciamento de recursos, tem que ter os recursos liberados na época certa, sob pena da gente pôr em risco uma população que a gente nem conhece. As pessoas têm que entender que nós estamos diante de algo que é muito importante para o mundo inteiro, para a humanidade inteira, e aprender com esses povos, proteger esses povos é um dever, uma obrigação de todos nós. 10 audiências públicas foram realizadas pela CMA em 2014, 7 delas em conjunto com outras comissões do Senado. As reuniões deliberativas foram 16. 105 matérias foram apreciadas ao longo do ano na comissão, 26 relacionadas com o meio ambiente, 30 com a defesa do consumidor e 49 propostas ligadas às ações de fiscalização e controle. Um dos projetos aprovados exige a concessão de licença de instalação antes da realização de licitações, no caso de empreendimentos que dependem de licenciamento ambiental. Outro projeto aprovado determina a criação do Programa Nacional de Bioquerosene, voltada para a aviação civil. Na área da defesa do consumidor, os senadores aprovaram uma exigência para que as empresas que vendem veículos automotores informem os impostos e as taxas embutidas no preço dos produtos. O balanço que eu tenho dessa comissão nesse ano 2014 é um balanço bastante positivo, propositivo. Várias das nossas decisões aqui tomadas ou das pessoas que nós ouvimos nas comissões e nas audiências públicas são temas hoje importantes, temas que estão na ordem do dia, como a questão da Petrobras e tantos outros projetos que começaram a discussão aqui ainda com o requerimento de um dos senadores, através de uma notícia. Enfim, então essa comissão é uma comissão importante, a comissão que lidera as discussões aqui no Senado Federal, e não é uma comissão feita pelo presidente da comissão, é feita pelos nossos colegas senadores e senadoras e também por todos aqueles que trabalham aqui na comissão. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou nesta quarta-feira no Diário Oficial da União uma deliberação que prorroga até 1º de abril o prazo para a substituição de extintores de incêndio automotivos com carga de pó BC pelo modelo ABC. Uma resolução anterior do órgão havia tornado obrigatório o uso desse tipo de extintor desde 1º de janeiro. A exigência provocou uma corrida às lojas e muitos motoristas relataram dificuldades em encontrar o produto. O extintor ABC apaga incêndio em materiais sólidos como pneus, estofamentos, tapetes e revestimentos. O equipamento substitui, o extintor BC, que apaga incêndio em materiais elétricos energizados como bateria de carro e fiação elétrica, em combustíveis líquidos como óleo, gasolina e álcool, além de materiais também recomendados para o extintor do tipo ABC. O equipamento deve ser usado em automóveis de passeio, utilitários, caminhonetes, caminhão, trator, micro-ônibus, ônibus e triciclo automotor de cabine fechada. Circular sem o equipamento constitui infração grave com multa de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira de habilitação. Desde 2005, os carros novos produzidos no Brasil saem da fábrica com o extintor recomendado. O especialista em extintores, André Luiz Kremer, de Lajeado, usou um extintor veicular com carga ABC vencido para explicar como o equipamento deve ser usado em caso de princípio de incêndio. Acompanhe nas imagens de Karine Krieger. Fácil, retirar o extintor debaixo do banco, visualizar bem aonde fica o extintor dentro do seu carro, porque não adianta tu ter o extintor, gastar e não saber aonde está o extintor.
Então, primeiro passo, tirou do carro, verificou o incêndio, né? Isso tem que ser muito ágil, né? Porque qualquer tempo perdido nesse processo, né, tu pode pôr tudo a perder. Então, tirou do carro, deslacra o extintor nessa posição, só levantar esse pino. O pino baixado aqui, ele está travado, né? Levantou o pino, ele já está pronto para o uso, certo? Sempre verificar o ponteiro tem que estar sempre na região verde, né? Sempre na região verde, né? Extintor com selo do Inmetro, com a validade, tem que estar em dia, tá? Depois que você fez todo esse procedimento e o extintor, o fogo, por exemplo, está no capô, nunca levantem todo o capô do carro, né? Levantem um máximo uns 10 centímetros e coloquem debaixo, né, do capô, coloca debaixo, aciona todo ele e faz em movimentos de leque, né? Então tá, vamos então, né, levanta o capô e, né, na posição e aperta e faz esse movimento aqui, né? Aperta todo ele, sempre mantendo o dedo pressionado, movimento de leque. André, por que ABC? A classe, o ABC, ele quer dizer que é um extintor para 3 classes, né? A classe A, então, é para materiais que depois de queimados deixam resíduos. Por exemplo, o banco do automóvel, né? O acabamento do automóvel hoje é plástico ou se não é tecido ou couro. Então por isso que entrou então na nova legislação a classe A. A B, né, que é para líquidos inflamáveis, o combustível do veículo, ou etanol, gasolina, ou diesel. E a C para partes elétricas, né, toda a parte elétrica do veículo. Então, são as 3 principais classes de incêndio. Existem mais, mas isso é no caso industrial, né? Você está mostrando então um extintor de 1 kg ABC, né, André? De 1 kg ABC. Esse extintor, ele não é recarregável. Se você der um close aqui, né, ele é descartável. Depois dos 5 anos, né, pode utilizar, pode fazer um treinamento e ele está descartado, né? Devolve onde você comprou. Essa empresa ou revendedor, ele tem a obrigação de mandar de volta para o fabricante, né, por causa do resíduo, pó químico, né? Ele é uma base de monoamônia, então ele tem que ter um pouquinho de cuidado. A Secretaria de Esportes e Lazer de Estrela inicia na próxima segunda-feira o projeto Colônia de Férias, que é vinculado ao programa Segundo Tempo do Governo Federal. As atividades recreativas irão até 12 de fevereiro. O secretário de Esportes e Lazer do município, Júlio Saldanha Pereira, explica que serão atendidas crianças de 6 a 14 anos que participarão de atividades de cunho esportivo, lúdico e de vivências durante a tarde, das 2 até as 5 horas, de segunda a quinta-feira. Este ano, o projeto estará organizado em 4 núcleos: na sede dos projetos, no CTG Raça Gaudéria, na EMEI Criança Feliz e na MF Odilo Afonso Tomé. Cada núcleo atenderá até 50 crianças e contará com 3 profissionais de educação física. O Colônia de Férias continua com inscrições abertas. Os interessados podem procurar a Ismel ou diretamente nos núcleos a partir de segunda-feira ou ter informações através do telefone 3981-1047. As inscrições são gratuitas. Acompanhe agora o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá, amigos. Hoje irei falar sobre um trânsito melhor. Num dos últimos comentários do ano de 2014, fiz referência às viagens de férias, os deslocamentos para visitar familiares, pelo litoral, para passar o ano, Natal. E na época fiz uma referência, um pedido especial para que as pessoas tivessem cuidado, para que a gente tivesse menos notícias de perdas, de acidentes envolvendo as pessoas próximas, as pessoas amigas. Ouvindo os noticiários e observando as estatísticas, percebo que nós temos algo a comemorar, pois é noticiado pelas polícias rodoviárias federal e estadual
uma redução significativa do número de acidentes em relação ao mesmo período de anos anteriores. Então, a gente quer festejar esse resultado e, ao mesmo tempo, chamar a atenção de quem viaja, continua viajando, seja de automóvel, seja de ônibus. Nós tivemos, lamentavelmente, um acidente na noite de anteontem, envolvendo um ônibus da empresa Unesul que ia para o litoral. Um pouco da inabilidade do profissional ou da inconsequência do profissional motorista que dirigia em alta velocidade, mas também muito por conta dos passageiros que não utilizavam cinto de segurança. Entre as pessoas que tiveram, infelizmente tiveram 6 óbitos, mais de 20 pessoas feridas, mas entre as pessoas que tiveram menos ferimentos estavam aquelas que estavam utilizando o aparato de segurança, ou seja, o cinto de segurança. Então, para você que vai viajar, seja de carro particular, seja de coletivo, não se esqueça, use o cinto de segurança e volte com saúde e prosperidade para a sua família e para os seus amigos. Um abraço e até a próxima semana. Obrigado, Gilson. O prefeito em exercício, Vilcinho Jaques, recebeu o novo delegado da Junta do Serviço Militar de Lajeado. A apresentação do tenente Luiz Fernando Scheren ocorreu no gabinete na manhã desta quarta-feira. Ele substituirá o tenente Roberto Santos da Silva. Jaques agradeceu os serviços prestados por Silva e desejou boas-vindas a Scheren. O titular da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, Gerson Teixeira, e o coordenador da Junta de Lajeado, Darley Christ, participaram deste encontro na manhã da quarta-feira. Com vistas a fomentar a qualificação profissional regional, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Lajeado oferecerá curso de corte e costura. Será dividido em 3 módulos conforme o nível de exigência e faixas salariais. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de janeiro no Departamento de Projetos Especiais, situado no 3º andar da Prefeitura, e na Secretaria do Desenvolvimento, também na Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Segundo Alexandre Comel, coordenador do departamento, interessados devem levar a carteira de trabalho, pois na ficha de inscrições devem constar as experiências profissionais, foto 3x4 e documento de identificação. As aulas, que iniciam no dia 2 de fevereiro, serão ministradas na sede da Associação dos Empresários de Indústrias de Confecção e Afins do Vale do Taquari, a Icovat. É na Rua Frederico Chardon Filho, número 57, no bairro São Cristóvão. Serão de segunda até sexta-feira, das 7 às 10 da noite. Inicialmente serão oportunizadas 30 vagas, sendo divididas em 2 turmas. E o desafio de preservar o patrimônio histórico e artístico do Brasil é o tema da matéria especial do jornalista Dante Ascioli para a TV Senado. Acompanhe. De norte a sul, de leste a oeste, são mais de 45 mil imóveis preservados pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Prédios que se mantêm de pé, como testemunhas de um passado que teima em se projetar para o futuro. Em cada igreja colonial de Goiás, em cada janela barroca de Minas Gerais, em cada curva modernista de Brasília, os bens tombados guardam um pouco da memória, cultura e arquitetura do Brasil. O tombamento é um instrumento jurídico, né, e político para realizar a proteção de bens considerados de natureza inestimável para a sociedade. O acervo tombado pelo IPHAN é um tesouro a céu aberto, distribuído em 97 núcleos históricos. São 17 paisagens naturais, 16 ruínas, 10 jardins e parques históricos, 6 terreiros, 6 sítios arqueológicos, um conjunto rural e um sítio paleontológico. Além de tudo isso, 910 edificações isoladas, como o Catetinho, prédio de madeira que serviu de palácio para o presidente Juscelino Kubitschek durante a construção de Brasília. O tombamento se dá no reconhecimento de valor, no valor estético, cultural, artístico e da própria empreitada política que foi transferir a capital para cá. A arquiteta e urbanista Jurema de Souza Machado está no comando do IPHAN desde 2012. Ela explica que não existe uma receita pronta e acabada para conservar o patrimônio histórico. Cada bem tombado
exige um tipo de cuidado diferente. Em alguns casos, a melhor maneira de proteger é simplesmente usar. O que mais nos alegra é poder ver um bem protegido, em bom estado de conservação, sendo intensamente utilizado. E nem necessariamente só para atividade cultural. E quem paga a conta para manter tantos bens tombados? O IPHAN não é obrigado a bancar a conservação de todo o patrimônio. No caso das edificações particulares, a responsabilidade de preservar é dos donos dos imóveis. Muitas vezes há no senso comum uma certa confusão entre tombamento e propriedade do imóvel. O proprietário continua com a obrigação de preservar. Segundo o Decreto-Lei 25, se ele demonstra incapacidade financeira, o IPHAN, ou o governo federal, no caso representado pelo IPHAN, pode ser obrigado a responder pela preservação. Mas o IPHAN também enfrenta limitações. O orçamento do órgão caiu 39% e dos 452 milhões de reais previstos para 2014, apenas 174 milhões vão para o investimento, menos de 40% do total. O restante do dinheiro será usado no pagamento de pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes. É um absurdo. Eu já cheguei a imaginar se não seria quase que parte de uma grande conspiração. Vamos reduzir o IPHAN, porque aí abre-se a guarda e a gente consegue, os que querem, né, ferir o tombamento. Porque o governo vive aumentando o número de funcionários. Todos os dias temos, felizmente, novas vagas. Por que o IPHAN é prejudicado? Para compensar a queda no orçamento, o governo federal lançou em 2013 o PAC Cidades Históricas. O projeto prioriza 44 cidades de 20 estados brasileiros. Até 2015, a ideia é investir 1 bilhão e 600 milhões de reais em obras públicas, mais uma linha de crédito de 300 milhões para os donos de imóveis tombados pelo IPHAN. Que é um programa maior já executado pelo IPHAN em toda a sua história, de investimento em 44 cidades com um grande volume de intervenções. Cidades como São Luís e Salvador, por exemplo, em que o volume de intervenções que devemos fazer nas áreas tombadas é um volume suficiente para mudar um pouco a história desses lugares. O grande consumo de energia elétrica está fazendo com que os semáforos da Avenida Benjamin Constant, na esquina com a Rua Olavo Bilac, e da Avenida Senador Alberto Pasqualini, com a Rua Padre Teobaldo Amistad, no bairro Florestal, em Lajeado, parem de funcionar. De acordo com o coordenador do Departamento de Trânsito, Euclides Rodrigues, o problema está na capacidade dos transformadores que distribuem energia elétrica para a região. A demanda seria superior à corrente que passa pelos cabos de alta tensão e chegam até as sinaleiras. A alternativa seria aumentar a capacidade dos transformadores, diz o coordenador. Com as sinaleiras somente indicando o sinal amarelo, ocorre a incerteza dos motoristas que trafegam pelos locais. Agentes de trânsito sinalizaram os cruzamentos e orientaram os condutores. A AES Sul já foi notificada sobre o problema. O município aguarda providências por parte da concessionária de energia elétrica. E veja agora como será esta quinta-feira com o Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo, de volta ao Redação Informativo. Depois de uma paradinha para as férias de verão, a gente volta trazendo as informações do clima do Rio Grande do Sul e da nossa região para você que se liga na TV Informativo, seja pela internet, pelo cabo, da TV a cabo, enfim. O importante é que a gente está sempre junto e 2015 começa com a previsão. E olha que clima, gente! O tempo está mudando já nesta quarta-feira, uma frente fria se aproxima do estado e durante a quinta-feira será de tempo instável em todas as regiões. Há risco de temporais isolados e de muita chuva, mas chuvas esparsas, que é aquela chuva assim, armou o tempo, fecha, chove, daqui a pouco vem o sol. E assim vai ser o dia todo nesta quinta-feira no Vale do Taquari também. Vamos ver então como ficam as temperaturas nos nossos municípios aqui da nossa região.
Em Lajeado, o dia começa com chuva e um pouquinho mais ameno. A mínima prevista para Lajeado é de 24 graus e a máxima pode alcançar os 32 graus nesta quinta-feira. Em Estrela, o dia também começa com chuva e a temperatura mínima prevista para esta quinta-feira é de 23 graus e a máxima pode alcançar os 30 graus em Estrela nesta quinta-feira. Quanto às temperaturas, elas devem ficar acima dos 30 graus, pelo menos até o fim de semana, mesmo com chuva. Ou seja, a chuva vem só para amenizar um pouquinho o calor, que continua, afinal, é verão e a gente está aí num dos estados que tem essa estação mais forte e mais presente. Outra dica para o pessoal que está nos assistindo é que mesmo com chuva é preciso se prevenir. O índice UV está considerado altíssimo nessa quinta-feira. Existe uma escala que vai de 10 a 15. A meteorologia mostra que amanhã, nessa quinta-feira, o índice vai estar em 14, então assim, ó, muito alto. Tem que passar filtro solar quem vai sair para a rua, ou se abrigar com o próprio guarda-chuva, né, na hora da chuva mesmo. Mas enfim, fica essa dica então para quem vai sair à rua nesta quinta-feira. A gente volta na próxima edição do Redação Informativo e eu, é claro, espero por você. Até lá! Obrigado, Rodrigo. A Secretaria da Agricultura de Antagorda organizou o cronograma de revisão do Talão do Produtor 2015. Solicita-se a compreensão de todos os produtores para que compareçam com seus talões para serem revisados na sede conforme as datas relacionadas pela Secretaria. Todos os talões em uso, não baixados, devem ser apresentados com todas as contranotas. Lembra-se que o talão pode ser apresentado por um representante do produtor. E este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, dia 7 de janeiro. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde.